Bom dia a todos, que Deus abençoe poderosamente a cada um que vai passar por nós aqui neste vídeo e que estará ouvindo a palavra que está sendo entregue nesse movimento aqui que nós estamos fazendo. Primeiro eu quero apresentar em oração este vídeo, as palavras que sairão daqui. Quero que você conecte comigo, porque a palavra diz que aquilo que foi ligado na terra seria ligado no céu. Senhor, nós queremos apresentar este início de fala, tudo que nós vamos apresentar aqui esta manhã, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa enviar e ativar os teus anjos que blindam o movimento profético para que a palavra seja revelada, para que a palavra seja entregue, para que o sobrenatural e o extraordinário estejam conosco. Senhor, abençoa cada filho teu que irá participar deste vídeo, quebra os cativeiros emocionais, materiais e intelectuais e promove o teu milagre nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero me conectar com você que tem tentado entender raízes. E a raiz, ela é responsável por aquilo que carregamos. Você vê que uma árvore, a raiz ativa ela a ser saudável ou a estar adoecida. Quantos de nós estamos adoecidos porque estamos carregando raízes de amargura, raízes de aflição, raízes de rejeição, raízes de abandono, raízes de despertencimento? E o Senhor, essa manhã, Ele é fiel, Ele é poderoso, é grandioso. E eu estava fazendo uma reflexão sobre Ana. O livro de Samuel vai dizer sobre Ana. Ana era afrontada por Penina. E por que Ana era afrontada por Penina? Porque havia sobre Ana uma brecha. A brecha que estava na vida de Ana ela era amargurada de espírito. E quando nós carregamos as raízes da amargura, seremos atingidos, despertencidos e bloqueados para viver o propósito de Deus. Havia um propósito de que Ana engravidasse do maior profeta de Israel. Ana engravidaria de Samuel. Porém, para ela engravidar do propósito de Deus, Ana precisava entender que ela precisava deixar para trás algumas raízes. E muito provavelmente aquela raiz que Ana carregava, aquela amargura poderia nem estar sobre ela, mas poderia ser algo geracional, poderia ser algo que vem no sangue, poderia ser alguma frequência almática, porque para quem não sabe, nós carregamos raízes profundas de legados geracionais. E muitas das vezes o que você está sentindo pode ser que venha de antepassados. Eu sei que você que é um adulto, que está me assistindo aqui isso hoje, você diz assim: desde que eu sou criança, eu tenho veias melancólicas. Desde que eu sou criança, eu tenho tendência à pornografia, eu tenho tendência à tristeza, eu tenho tendência à depressão, à opressão, eu tenho mentalidade fraca. Então eu quero dizer para você que você talvez herdou de algum antepassado a melancolia, a tristeza, a depressão, a opressão. E existe um ponto muito importante a ser falado aqui. Às vezes nós estamos tão fixados em costumes que nós não conseguimos enxergar que carregamos amargura. Ana se defendia dentro de um propósito, quando na verdade, quando ela entende que ela precisava entregar a amargura de espírito, aí ela é gerada como uma nova criatura, recebendo uma nova identidade, para que ela pudesse chegar no ponto alto, que era carregar a profecia. Muitos de nós ainda não estamos grávidos do propósito de Deus. E por que não estamos grávidos do propósito de Deus? Porque nós estamos negociando com aquilo que deveríamos entregar. Esta palavra está vindo de encontro para nós essa manhã, para você poder entender quantos anos você tem negociado com Penina. A Penina pode ser a tristeza que você carrega, a Penina pode ser as frustrações financeiras, a Penina podem ser as perdas emocionais, a Penina pode ser aquilo que te abandonou afetivamente. Mas o que eu quero liberar para você hoje é que
Penina, ela era só um instrumento que o diabo usava para manter aquela raiz de amargura. Na verdade, ela era provocadora das folhas secas daquela raiz. Ela era percussora de manter as brechas abertas para que o inimigo pudesse continuar adoecendo o cenário de Ana. Quantos de nós estamos convalescidos, discutindo com Penina, entregando o nosso dia, o nosso cotidiano, porque só aprendemos a carregar raízes, só aprendemos a carregar dores, só aprendemos a carregar debilidades emocionais. Mas o Senhor, essa manhã, Ele nos trouxe aqui para liberar uma palavra de levantamento, para liberar uma palavra de estruturação emocional. A identidade que Ana precisava estava no altar. Quando ela entende que o problema dela não era a esterilidade física, mas era o ponto da esterilidade emocional. Isso é tão importante porque tem muitas pessoas estéreis emocionalmente e por isso elas não produzem um milagre, porque a esterilidade era interna. E quando a pessoa carrega uma esterilidade interna, ela está impossibilitada de dar o próximo passo, porque o diabo vinha alimentando ela com as raízes da amargura. Satanás vinha acorrentando o estado emocional dela, impedindo que ela fosse além daquilo que Deus sonhou para ela. E quantos de nós estamos grávidos da amargura e deveríamos estar grávidos do propósito de Deus? Então eu não sei qual é a raiz de amargura que você tem carregado, mas o ponto da identidade de Ana foi quando ela chega no templo e ela diz: olha, eu sou uma amargurada de espírito. Ela diz ao profeta: eu não estou embriagada, a tua filha está amargurada de espírito. Então ela diz assim: olha, eu tenho uma raiz de amargura, eu preciso me libertar desse cenário, eu preciso me erguer dentro desta promessa, desta proposta, e eu não aceito mais carregar o que eu estou carregando. E naquele movimento, o cenário do céu liberta Ana. E passa um período, Ana engravida do projeto de Deus. Então, resumo da história. Você não vai conseguir engravidar do projeto de Deus enquanto você tiver raízes de amargura. Mas como pastora que eu abro mão das raízes da amargura, quando eu entendo que há um problema sobre a minha identidade, quando eu entendo que eu preciso renunciar à tristeza, quando eu entendo que eu preciso vomitar a proposta do diabo para carregar o propósito de Deus. E quantos de nós estamos ali discutindo, convalescendo com Penina, deixando Penina subtrair a nossa identidade profética? E por quê? Porque queremos provar o nosso valor. E provar o nosso valor não é uma das raízes da amargura, é o vício em validação emocional. Somos mendigos espirituais e ficamos ali convalescendo, adoecidos, medíocres, debilitados, abatidos, querendo que alguém sobreponha a nossa dor. Penina era usada pelo diabo para impedir Ana de engravidar do processo de Deus. Eu sei que você tem deixado uma brecha no mundo espiritual. E o inimigo da tua alma, ele tem usado uma área da tua vida para desafetuar o propósito de Deus. Para fazer você desacreditar daquilo que Deus te prometeu. Ana só precisava renunciar à raiz da amargura para que ela pudesse tomar posse do milagre, para que ela pudesse carregar Samuel nos braços e para que ela pudesse abundar num propósito. Porque logo depois nós vemos uma mulher falando de justiça no Cântico de Ana e dizendo: até a estéril dá à luz a 7 filhos. Então ela abunda dentro do propósito. Muitos de nós estamos infrutíferos por conta das raízes que estamos carregando. Eu quero que você já comece a escrever nos comentários quais são as raízes que você está carregando. É a raiz do vitimismo, é a raiz da dúvida, é a raiz do medo. São as heranças, legados geracionais. Mas, pastora, como que eu vou saber que carrega uma amargura? Quando você olha para o teu estado e não tem nada frutificando. Quando você olha para o teu estado e só vê tristeza. Quando você olha para o teu estado e só vê coisas, só vê percas. O Senhor está falando através desse vídeo para você. Tem que haver um tempo de reação.
E a reação não é discutir com Penina. A reação é ir para o joelho. A reação é abrir mão daquilo que você carregou. O Senhor está esperando você abrir mão da identidade que você carregou até hoje. A identidade de traumas, a identidade de medo, a identidade do eu não vou conseguir, a identidade do eu sou um perdedor, eu sou um amargurado. O Senhor está te falando neste vídeo. Reconheça aquilo que você carrega e entregue no altar. Porque o Senhor, Ele quer levantar você para viver milagres. O Senhor quer levantar você para viver o extraordinário. O Senhor quer levantar você para viver o sobrenatural. O Senhor quer levantar você para viver respostas. Tem pessoas que estão passando nesse vídeo que elas não estão tendo respostas, porque elas estão alimentando as raízes de amargura. E nessa proposta agora, que você olhe para dentro de você e diga: Deus, o que em mim ainda precisa ser mudado? O que em mim ainda precisa ser transformado? O que em mim precisa ser curado? O que eu ainda carrego que tem me afastado de ti? Muitos de nós estamos tendo relação com as dores e esquecemos de ter relação com Deus. E a dor, ela virou uma raiz da idolatria. E a idolatria, ela gera raízes de falta de identidade, despertencimento, de amargura. Ana estava sem identidade. A identidade dela era se defender diante de Penina. Ela não tinha valor. Ela não tinha posicionamento espiritual. Ela estava totalmente perdida dentro do cenário. Mas quando ela vai até o templo, que ela entrega aquela amargura, ela se posiciona. Porque o profeta diz assim para ela: você está embriagada uma hora dessa? Ela diz: olha só, eu não estou embriagada. Eu sou apenas uma mulher amargurada de espírito. Ela reconhece que ela carregava algo e que ela estava ali para ser apoiada, que ela estava ali para ser ajudada. Então eu não sei qual é a raiz que você está carregando, mas chegou o tempo de você declarar no mundo espiritual e renunciar. Se é um trauma, se é uma traição, se é um abandono afetivo, se é um abuso, você vai declarar no mundo espiritual que você não aceita mais carregar isso, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua história. Se você aceita essa palavra e recebe, você vai escrever nos comentários: eu recebo. Você vai enviar essa palavra para alguém que tem falado muito mais de amargura do que de cura. E o trono da graça de Deus vai estar com você esta manhã, em nome de Jesus.